Em nosso vasto e misterioso mundo, é fácil se perder na maravilha e admiração pelas criaturas que o habitam. Das profundezas dos oceanos aos picos mais altos das montanhas, existem criaturas lá fora que são maiores do que a própria vida. Algumas são tão massivas que nos fazem sentir como meros pontinhos em sua presença. E graças ao poder da tecnologia, capturamos algumas dessas incríveis bestas em câmera. Acompanhe-nos em uma jornada pelos 50 maiores seres já capturados em câmera. 50 Um avestruz do paraíso. Aqui está um pássaro que não recebe atenção suficiente, o avestruz do paraíso. Como as avestruzes, essas aves não voadoras são descendentes diretas dos velociraptors, tornando-as criaturas fascinantes. Elas têm uma reputação feroz, e este vídeo mostra-uma atacando um tratador de zoológico que se defende com um ancinho. Algumas pessoas as mantêm como animais de estimação, e até mesmo houve relatos de ataques fatais a seus donos. Um desses eventos ocorreu na Flórida, quando um homem foi atacado por seu avestruz do paraíso de estimação. 49 O polvo do Pacífico gigante. Conheça o polvo do Pacífico gigante. A maior espécie de polvo e com a maior longevidade, com um recorde de tamanho de 9,15 metros de envergadura, essas magníficas criaturas pesam bem mais de 272,15 quilos. Mas o que é mais fascinante sobre elas é a capacidade de usar células especiais de pigmento em sua pele para mudar de cor e textura. Misturando-se com as intricadas corais, plantas e rochas folhadas, você pode testemunhar uma dessas criaturas incríveis enquanto nadam nas águas interiores do estado de Washington. 48 Baleia azul. Embora a maioria de nós pense em baleias como sendo criaturas gigantes, há muito mais nelas do que se vê. As baleias azuis, em particular, são tão massivas que nem mesmo os maiores dinossauros poderiam igualar seu tamanho. E como se isso não fosse impressionante o suficiente, as fêmeas de baleia azul são maiores que os machos, e a maior já medida foi mais longa do que um Boeing 737. E a mais pesada já capturada pesava o equivalente a 2.500 humanos. 47 Anaconda verde. Esta imensa anaconda foi descoberta em um canteiro de obras no Brasil em 2016 e pesava incríveis 400 quilos, medindo impressionantes 10 metros de comprimento com uma largura de 99 centímetros. Infelizmente, essa magnífica criatura foi morta durante uma explosão controlada na caverna de Altamira, apesar dos avisos de ambientalistas sobre os perigos de destruir habitats naturais. 46 Peixe gigantesco. Prepare-se para ficar impressionado com a enormidade do mundo subaquático. Aparentemente, alguns peixes podem crescer tanto quanto um barco. Este mero gigante é o maior mero atlântico, podendo pesar incríveis 362,90 quilos e chegar a 2,45 metros de comprimento. Mas não se deixe intimidar pelo tamanho deles. Esses gigantes gentis são conhecidos por serem inofensivos aos humanos. Apesar de poderem fazer uma refeição com você, eles são bastante tranquilos e dóceis. 45 Galo gigante. Este enorme galo conquistou a internet e se tornou uma verdadeira estrela internacional. Definitivamente, não é um galo comum. Ele tem o tamanho de uma criança pequena e é conhecido como galinha brama. Esta ave gigante pesa impressionantes 7,8 quilos. Mas, apesar de seu tamanho, ele é muito amigável e afetuoso, recebendo todo o amor e atenção de que precisa. 44 Crocodilo gigante. Imagine ficar cara a cara com o maior crocodilo já capturado em câmera. Embora mais tarde tenha sido colocado em cativeiro, ele pesava incríveis 1,75 toneladas e media mais de 6,09 metros de comprimento. Lolon foi um dos maiores crocodilos já medidos do focinho até a cauda, mas sua captura não foi fácil. Levou mais de 3 semanas e cerca de 100 pessoas para trazê-lo para a terra firme, e mesmo assim ele quebrou suas cordas de contenção mais de 2 vezes durante a captura. 43 Mega morcego. Essas criaturas voadoras têm sido tema de filmes de terror por anos, retratadas como demônios sedentos por sangue e assassinos mortais. Mas você sabia que esses morcegos gigantes realmente existem na vida real? Nas Filipinas, existem grandes raposas voadoras conhecidas como morcegos de frutas do Velho Mundo, com uma envergadura que chega a 1,83 metros. Mas não tema, porque esses mega-morcegos são inofensivos para os humanos. Eles se alimentam apenas de néctar,
frutas grandes e pólen e não tem necessidade de sangue humano. 42. O peixe-remo gigante. O peixe-remo gigante pode chegar a 33,53 metros de comprimento e muitas vezes é confundido com uma serpente marinha devido ao seu tamanho massivo. Embora normalmente encontrado em profundidades de mais de 180 metros abaixo, esta imagem mostra-o em águas rasas perto da costa, parecendo enérgico em vez de doente ou moribundo. No Japão, acredita-se que seja um servo ou mensageiro de um rei-dragão, e sua aparição em águas rasas é um presságio de terremotos ou tsunamis iminentes. 41. Água-viva leão marinho. Essas magníficas criaturas podem ter uma cúpula com mais de 2 metros de diâmetro e são chamadas de água-viva leão marinho devido aos seus enormes tentáculos em forma de crina de leão. Os relatos sobre o tamanho delas variam, mas seus tentáculos podem se estender por até 36 metros, com cada água-viva tendo até 150 tentáculos em 8 grupos diferentes. Não há muitos encontros registrados com essas criaturas, mas em junho de 2018, uma água-viva enorme foi avistada em águas rasas de apenas 2 metros perto de um cais na Irlanda. 40. Porco gigante. Conheça Big Bill, o maior porco do mundo, pesando mais de 1 tonelada. E como acontece com muitos outros porcos, Bill é fofo e incrivelmente inteligente. E há uma coisa que você provavelmente não sabe sobre porcos. Apesar de seu tamanho às vezes massivo, eles são surpreendentemente limpos, lavando e se cuidando regularmente. Em seu habitat natural, os porcos são imaculados e até mesmo livres de suor. Eles também são mais atenciosos do que seu animal de estimação médio, com uma excelente memória e senso de direção. 39. Agário. Esta criatura fascinante é diferente de qualquer outro réptil por aí. É uma descoberta rara e única, com apenas 650 deles supostamente restantes no mundo. Apesar de suas reputações intimidantes, essas são criaturas tímidas, o que as torna ainda mais intrigantes de aprender. Encontrados no Paquistão, Butão e Mianmar, eles não são comumente estudados como seus parentes, e um dos maiores gaviais conhecidos tinha impressionantes 6,5 metros de comprimento, descoberto no rio Gangara nos anos 1920. 38. O pássaro-sapato. Bem-vindo ao Uganda Wildlife Education Center, onde você descobrirá uma das criaturas mais fascinantes do mundo, a maior cegonha do mundo. Esses gigantes gentis adoram a companhia de outros e podem crescer impressionantes 1,5 metros de altura com uma envergadura de 2,45 metros. Isso os torna tão grandes quanto um adolescente. Mas não se intimide com seu tamanho colossal. Embora possam voar, raramente precisam fazer isso, pois têm poucos predadores naturais dos quais precisam escapar. 37. Cavalo gigante. Criados para trabalho industrial e agrícola, os cavalos têm sido nossos companheiros mais antigos e possuem habilidades excepcionais que nenhum outro animal pode se vangloriar. Algumas das maiores espécies de cavalos são os cavalos Shire. Essas magníficas criaturas não são apenas para exibição, elas têm um tamanho impressionante e podem pesar mais de 1 tonelada. Cavalos Shire são companheiros incríveis e foram criados para diversos propósitos ao longo da história. 36. Raia-manta oceânica gigante. Esta raia-manta gigante é atualmente o maior peixe do mundo, com uma envergadura que pode chegar a 9 metros. Apesar de seu tamanho, esses gigantes gentis se alimentam de pequenos plânctons ao nadar constantemente com suas bocas bem abertas, usando abas especializadas chamadas lobos cefálicos para direcionar mais água e alimento para suas bocas. Eles são uma visão comum em alto mar e em águas oceânicas, e mergulhadores capturaram esse incrível vídeo ao largo da costa do México. 35. Água-viva gigante do deserto. Água-viva e deserto são duas palavras que raramente são associadas, mas em um vídeo bizarro do YouTube de 2014, elas se chocam em uma batalha épica entre um jato da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos e uma água-viva gigante alienígena. O vídeo mostra o jato de combate atacando a criatura, deixando os espectadores se perguntando se é realmente uma filmagem de uma batalha com vida extraterrestre ou apenas uma sequência estranha de um filme de ficção científica chamado Starship Troopers. 34. Salamandra gigante asiática. As salamandras gigantes asiáticas podem crescer até 1,5 metros e pesar até 65 quilos. Recentemente, uma salamandra gigante encalhada foi encontrada perto do rio Kameo em Kyoto, Japão.
Caçadores locais estavam ansiosos para capturar a criatura, mas graças aos esforços da equipe de resposta local, o animal foi devolvido com segurança ao rio. Embora seja raro ver essas salamandras gigantes se aventurarem tão longe de sua zona de conforto, sua população está diminuindo diariamente devido à perda de habitat. 33 Tubarão-baleia. Em 7 de fevereiro de 2012, um tubarão colossal foi descoberto na costa do Paquistão no Mar Arábico. Não foi a primeira vez que uma criatura tão massiva foi encontrada em águas paquistanesas, mas foi, sem dúvida, uma das maiores capturas da história do país. Com estimados 12 metros de comprimento e impressionantes 7 toneladas de peso, o exemplar impressionante era ainda maior do que o tubarão-baleia de 12,5 metros confirmado anteriormente. 32 O estranho blob de Acapulco. Graças à tecnologia avançada de exploração marinha, a busca por monstros não identificados como este foi reacendida. Em 2016, um blob não identificado de 4 metros foi encontrado em uma praia no México, deixando os cientistas perplexos. Seria uma baleia? Talvez uma lula? Ou algo ainda mais aterrorizante? Embora a criatura parecesse ter morrido antes de encalhar na praia, ainda estava em processo de decomposição. 31 Devoradora de pássaros gigante. As tarântulas podem ter um exoesqueleto assustador e veneno potente, mas além de sua aparência intimidante, há uma criatura cativante. Esses gigantes do norte da América do Sul podem pesar tanto quanto um filhote de cachorro. Embora possam matar animais pequenos, na verdade, são inofensivas para os seres humanos e até são mantidas como animais de estimação. Um entomologista e fotógrafo capturaram uma dessas criaturas elusivas em uma floresta tropical, e agora ela está preservada no Museu de Zoologia Comparada da Universidade de Harvard como uma ferramenta de ensino essencial. 30 O maior cão. Os mastins tibetanos são frequentemente chamados de pequenos ursos com línguas penduradas. Esses cães peludos têm o tamanho de um ser humano pequeno e podem ter pelo menos 2 ou 3 vezes mais pelo do que um animal normal. O maior mastim tibetano do mundo, chamado Tibé, pesava mais de 113 quilos. Então, se você está procurando um companheiro leal e amoroso que também possa ser um urso de pelúcia, o mastim tibetano pode ser o animal de estimação perfeito para você. 29 Lula colossal. Essa criatura é o pior pesadelo de qualquer marinheiro. Conhecidos por diferentes nomes, desde Kraken a Cthulhu, essas criaturas enormes são os maiores animais que não possuem ossos. Em 2017, um grupo de pescadores capturou a maior lula colossal viva já vista, com um peso impressionante de 495 quilos. A lula estava quase morta quando foi içada à superfície e agora está em um museu em Wellington, Nova Zelândia, como o único exemplar completo de lula colossal do mundo. 28 Alce do Alaska Yukon. Em um mundo de criaturas majestosas, o alce ou alce é um dos maiores e mais formidáveis. Eles são conhecidos por seus chifres largos e altura imponente, sendo a variedade Alaskan Yukon a maior da América do Norte. O maior alce Alaskan Yukon já registrado tinha mais de 2 metros de altura e pesava quase 1 tonelada. Mas não é apenas o tamanho desse alce que é impressionante, é o fato de que uma caçadora feminina sozinha poderia abatê-lo. 27 Uma águia gigante. Essa águia peculiar é uma das maiores aves de rapina do mundo, com uma aparência que lembra a todos de sua ancestralidade de dinossauro. Essas aves podem pesar em média cerca de 7 quilos e medir aproximadamente 1 metro de comprimento. Elas são 1,5 pé mais altas do que uma águia careca adulta. Podem ser encontradas em várias regiões do mundo, mas seus habitats naturais estão no leste da Rússia, Coreia e norte do Japão, com esse registro sendo capturado em uma dessas localidades. 26 Foca-elefante. A foca-elefante do sul é maior do que quase todos os outros mamíferos aquáticos carnívoros da família Sinopia. Essas enormes criaturas podem alcançar até 5 metros de comprimento e pesar impressionantes 3 toneladas. Isso os torna do tamanho de um pequeno caminhão ou van de carga. O macho da foca-elefante é ainda maior que a fêmea, com a capacidade de segurar a respiração por mais de 100 minutos enquanto percorre até 97 quilômetros no oceano diariamente. 25 Um condor. Com uma envergadura de quase 3 metros e pesando impressionantes 15 quilos, essas majestosas criaturas fazem até mesmo a enorme águia do mar estelar parecer pequena. O condor dos Andes desliza sem esforço pelas correntes de ar e pode voar até 4.500 metros no céu,
por isso não é surpresa que um dia tenham sido considerados sagrados pelos nativos americanos que viviam no oeste dos Estados Unidos. Infelizmente, essas aves estão agora em risco de extinção, mas há esperança, pois sua população aumentou em 300 nos tempos recentes. 24. Um peixe de rio. Imagine fisgar um peixe grande que poderia ser confundido com um crocodilo. Isso é exatamente o que aconteceu com um grupo de corajosos pescadores no rio Trinity. Com habilidade e determinação, eles conseguiram fisgar uma captura maciça que poderia facilmente arrastá-los para debaixo d'água. Peixes de água doce, como o esturjão, podem crescer até cerca de 6 metros de comprimento, pesando mais de 1 tonelada, o que faz dessa captura parecer um mero filhote em comparação. 23. Um rato albino. Esse rato do tamanho de um chihuahua pode desafiar o seu animal de estimação da família. Esses roedores maiores que a média são agressivos, territoriais e defensivos, tornando-os bastante diferentes de seus equivalentes de laboratório ou animais de estimação domésticos. Mas não deixe que sua natureza intimidadora te assuste, eles são excelentes nadadores e conseguem segurar a respiração por até 5 minutos. Na verdade, eles são como os primos aquáticos legais dos ratos de laboratório. 22. Lagarta do macaco slugo. Essas pequenas criaturas são uma descoberta rara e não são suas lagartas comuns. Elas são difíceis de serem ignoradas com seus corpos fofos de cor laranja brilhante e 6 projeções cabeludas enroladas que se espiralam. Mas não se engane com seus movimentos semelhantes aos de uma lesma, porque essas pernas possuem ventosas e seus pelos são na verdade ferrões, então é melhor não acariciá-los. Embora possam parecer fofos, eles têm cerca de 2,5 centímetros de comprimento e eventualmente se transformam em uma impressionante mariposa águia com uma envergadura de asas de 30 centímetros. 21. Odin, o tigre. No mundo dos animais híbridos, uma criatura reina suprema. Odin, o tigre. Essa magnífica fera é um cruzamento entre um leão e um tigre, com mais de 3 metros em suas patas traseiras e pesando incríveis 400 quilos. Isso é equivalente ao peso de 2 ursos pardos adultos combinados. Mas o que é ainda mais surpreendente é o seu apetite. Odin pode consumir a mesma quantidade de comida que uma criança de 2 anos todos os dias. 20. A maior tartaruga marinha. As tartarugas marinhas vêm em diferentes formas e tamanhos, mas a tartaruga de couro é a maior tartaruga marinha existente hoje em dia, pesando impressionantes 900 quilos e atingindo um comprimento de 2,4 metros. Para ter uma ideia, especialistas dizem que uma dessas tartarugas gigantes é um pouco menor que um carro Atibac. Então, da próxima vez que você ver uma tartaruga marinha, reserve um momento para apreciar o quão incríveis e diversas essas criaturas podem ser. 19. Uma vaca australiana gigante. Prepare-se para conhecer Snickers, a vaca australiana gigante que tem chamado a atenção do mundo todo. Com uma altura impressionante de 2 metros e pesando quase 1 tonelada, essa verdadeira besta se destaca entre todas as outras vacas. Não há como negar que Snickers é grande. Na verdade, ele é tão grande que se tornou uma sensação viral. Então, se você quer algo para deixar sua mandíbula cair, você deve assistir a este incrível vídeo e maravilhar-se com seu tamanho impressionante. 18. Um urso gigante. Conheça Brody, o urso Kodiak. Um verdadeiro gigante entre os de sua espécie, essa magnífica criatura não é o seu típico urso de pelúcia fofo. Ele pesa incríveis 1 tonelada e se destaca com seus 2,75 metros de altura. Isso é mais alto que o teto médio. Mas não se preocupe, Brody é um gigante gentil e adora um bom abraço de urso de seu cuidador, como você pode ver neste vídeo com seu amigo peludo Jimbo. 17. O camelo dromedário. Apesar de virem de áreas com recursos escassos, os camelôs são verdadeiros sobreviventes, sendo o dromedário mais alto entre as 3 espécies gigantes de camelôs. Eles podem atingir até 2 metros de altura no ombro dos machos e pesar até 600 quilos quando totalmente crescidos. Isso não é tudo o que esse camelo pode fazer. Ele também pode passar semanas sem beber água, graças à sua incrível capacidade de armazenar água em suas corcovas. 16. Leão de Atlas. Prepare-se para testemunhar o rei da selva e toda a sua glória majestosa. Contemple o leão de Atlas, o maior leão de sua espécie, enquanto ele caminha com audácia, sem se importar com os carros e humanos ao seu redor.
Do topo de seu poderoso nariz até a ponta de sua magnífica cauda, este leão mede incríveis 3,35 metros, o que é aproximadamente o mesmo comprimento de um carro pequeno. 15. Canguru monstruoso. O canguru médio pesa cerca de 60 quilos, mas parece haver uma exceção que tem frequentado um pouco demais a academia, ou assim parece. Este canguru musculoso está chamando a atenção e levantando sobrancelhas, enquanto surgem rumores de que ele pode estar se aventurando nas artes negras dos esteroides. Isso mesmo, pessoal, este canguru está dando um novo significado ao termo canguru bombado. 14. Centopeia gigante. Conheça o demônio da velocidade do mundo dos insetos. Esta centopeia não é do tipo comum de jardim. É uma fera enorme que pode crescer até impressionantes 42 centímetros de comprimento, ostentando incríveis 382 pernas. Sim, você ouviu isso mesmo. Esse rastejante assustador tem mais pernas do que você poderia imaginar ou contar. E quando se trata de correr, bem, digamos apenas que é melhor você não piscar os olhos, pois ela pode se mover mais rápido do que um piscar de olhos. 13. O maior bode. Com uma altura imponente de 1,5 metros e um peso massivo de 315 quilos, este bode não é seu animal de fazenda comum. E como acontece, este bode até mesmo entrou para o prestigioso livro dos recordes do Guinness. O atual detentor do título de maior bode de todos os tempos é ninguém menos que Mauston Moorcock. Embora tenha vivido apenas 4 anos, ele conseguiu ganhar incríveis 320 quilos de peso. 12. Búfalo Collie Vatuzi. Esta magnífica criatura pode pesar impressionantes 730 quilos, o que equivale a 9 vezes o peso de um homem humano médio. Seus chifres podem crescer igualmente a incríveis 1,8 metros de comprimento, o mesmo tamanho de uma cama de tamanho completo, além de pesar bastante. Na verdade, o detentor do recorde de maiores chifres de todos os tempos pertence a um touro chamado Pancho Villa, cujos enormes chifres mediam incríveis 3 metros de largura. 11. Lontra gigante do rio. Esta impressionante criatura não tem medo de exibir sua presença na margem do rio enquanto jacarés observam. Apesar de ficar a apenas alguns metros desses predadores ferozes, a lontra do rio exibe uma postura calma e tranquila. E não é de admirar porque a chamam de lobo do rio. Esse mamífero maciço pode atingir até 1,8 metros de comprimento. Para se ter uma ideia, ele é apenas ligeiramente menor do que o poderoso jacaré do iaque. 10. Urso polar gigante. Um urso polar entrou para a história como o maior de sua espécie. Erguendo-se sobre 3 metros de altura, pesando incríveis 1 tonelada, e como seu primo, o urso pardo, ele também pode atingir tamanhos enormes. Na verdade, um urso pardo colossal era tão gigantesco que requeria equipamento especial apenas para medir. Essa fera pesava incríveis 680 kg e tinha uma incrível altura de 2,5 metros. 9. Mariposa Atlas. Esta é a mariposa Atlas, um dos gigantes gentis do reino dos insetos. Essa magnífica criatura está entre os maiores insetos do planeta, ostentando uma envergadura de asas que se estende até impressionantes 27 centímetros, o que é maior que a extensão da mão humana. Com sua beleza impressionante e tamanho impressionante, a mariposa Atlas é uma verdadeira maravilha de se contemplar. 8. Caranguejo gigante da Tasmânia. Você certamente ficará impressionado com o tamanho enorme deste caranguejo da Tasmânia. Pesando incríveis 6,8 quilos, o caranguejo não é um crustáceo comum. Sua carapaça tem um diâmetro de 38 centímetros, o que é impressionante e 100 vezes maior do que o típico caranguejo litorâneo do Reino Unido. É difícil imaginar o tamanho dessa criatura, mas uma coisa é certa, definitivamente é um banquete digno de um rei. 7. O maior coelho do mundo. Conheça Darius, o coelho gigante flamengo e o maior de sua espécie na Terra. Darius não é pequeno. Ele mede impressionantes 1,3 metros de comprimento e pesa incríveis 22 quilos, o que o torna maior do que um cabrito. Esse coelho gigante fofo e carinhoso tem um apetite voraz, devorando 2.000 cenouras, 700 maçãs e um fardo de feno todas as semanas, além de sua ração especial para coelhos. 6. Uma carpa monstruosa. Esses peixes podem crescer ao longo de suas vidas, e um gigante específico do rio pesa incríveis 75 quilos.
A maior carpa da história pesava incríveis 105 quilos, fazendo Aquaman parecer um peixinho em comparação. Não é de admirar que essas criaturas tenham capturado a atenção de pescadores e entusiastas da natureza por muitas décadas. 5. Lula gigante. A lula gigante, uma criatura maciça e elusiva, raramente aparece diante dos olhos humanos, mas recentemente observadores sortudos tiveram o prazer de presenciar uma visão rara quando uma jovem lula gigante nadou à vista. Embora estimada em cerca de 3,65 metros de comprimento, o tamanho intimidador da lula gigante fica aquém das caudas do lendário Kraken. Mas não deixe sua juventude e tamanho enganarem você, a postura agressiva e o som sibilante dessa criatura são suficientes para causar arrepios. Alguém espiando? 4. Lagosta gigante de 50 anos de idade. Aqui está uma lagosta gigante de 50 anos de idade. Este rei dos crustáceos ostenta garras impressionantes. Estou falando de garras ainda maiores do que a mão de um adulto. E acredite, as lagostas podem continuar crescendo para sempre. Então, quem sabe o quão grande esse cara poderia ter ficado na verdade? Graças a uma mulher de coração bondoso que desembolsou $200, a lagosta de 10 quilos tem a oportunidade de viver mais um dia e continuar crescendo no oceano, onde pertence. Isso sim é um final feliz. 3. O mola-mola. Pesando incríveis 2.500 quilos, o mola-mola é o peixe-ósseo mais pesado e maior do mundo. Ele é ainda maior do que uma caminhonete. Recentemente, mergulhadores ao largo da costa de Malta encontraram esse imenso peixe-lu oceânico, e os cientistas acreditam que ele possa ser o mais pesado já descoberto. Até o grande tubarão branco, o tubarão-tigre, parece ter um concorrente na categoria de pesos pesados. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho. Embora seja do tamanho de um cão pequeno, o mola-mola não é o tipo de criatura que muitos de nós gostariam de acariciar. 2. Um marlim azul russo. Segure suas varas de pesca, porque tenho a história de duas capturas enormes que vão te deixar fisgado. Primeiro, um marlim azul russo que pesava incríveis 554 quilos e exigiu uma vila inteira de homens fortes para arrastá-lo até a balança. Isso é apenas um peixinho em comparação com a segunda captura, um marlim colossal que pesava incríveis 700 quilos. Medindo impressionantes 5 metros de comprimento, esse marlim gigante foi fisgado ao largo da costa do Havaí e quase quebrou o recorde mundial. Esse recorde foi estabelecido lá em 1953 pelo pescador extraordinário Alfred Lascelles Jr., que capturou um marlim que pesava 707 kg. Um caracol gigante. Essa criatura colossal fará você esquecer todos os animais gigantes que já viu. A fera da qual estou falando não é apenas grande, é enorme e pode crescer até se tornar mais de 6 vezes o tamanho de um caracol de jardim típico, e também pode crescer tanto quanto o antebraço humano, da mão ao cotovelo. Isso mesmo, estou falando de uma criatura que é quase tão grande quanto um gato doméstico. Pode parecer ficção científica, mas é 100% real. Qual dessas criaturas gigantes você achou mais intrigante? Deixe-me saber nos comentários abaixo.